paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações e nos inspire para chegarmos cada vez mais para perto de Ti. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, essa de ordem cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos. Nós estamos no primeiro livro de Reis, hoje nós veremos a partir do capítulo 12. Só relembrando aqui que nós estamos lendo sobre Israel, né? Sobre a descendência de Davi. Davi, um homem de guerra temente ao Senhor, teve o seu erro ali quando se envolveu com uma mulher casada. Obviamente ele pagou por isso, né? Afinal de contas, Deus é justo. Então, se você faz algo errado, tem as consequências, né? Então, como diz a física, toda ação tem uma reação. Mas ele sempre andou nos caminhos do Senhor, né? Então ele sempre foi temente ao Senhor. Então, quanto a isso, Deus fez uma aliança com ele, dizendo que nunca lhe faltaria um descendente no trono de Israel, contanto, obviamente, que seguisse o caminho reto, que seguisse o caminho justo, né? Que continuasse nos caminhos do Senhor. Salomão, por sua vez, quando foi coroado rei, Deus perguntou para ele o que ele queria, porque ele iria guiar, iria dirigir o povo. Guiar não, porque quem guia é Deus, né? Ele iria dirigir o povo de acordo à vontade do Senhor. Ele, um rapaz não, praticamente uma criança, né? Porque naquela época, os reis, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que Salomão tinha 12 anos. Então, eram tudo muito jovens, né? Porque o que mandava ali era o sangue, né? Os nobres que continuavam no reino. Então, Salomão, quando foi constituído rei, ele ainda muito jovem, ele pensou, falou, poxa, como que eu vou guiar esse povo aqui? Como que eu vou dirigir esse povo aqui, né? Eu, novo, sem conhecimento nenhum. Então, ele pediu a Deus por sabedoria para que pudesse dirigir o povo de acordo à vontade do Senhor. E Deus ficou feliz com isso, né? Porque ele poderia muito bem ter pedido riquezas, ter pedido paz, né? Para não ter guerra e coisas do tipo, coisas terrenas, né? Mas ao invés disso, ele foi humilde, ele foi sensato e pediu sabedoria para que pudesse dirigir o povo com ordem e decência, né? Que é o que Deus nos ensina. Mas ao longo do tempo, ele acabou se envolvendo com mulheres de outras nações, né, as estrangeiras, e com isso acabou cedendo aos costumes delas, né? Então acabou se voltando a outros deuses. Então Deus obviamente se indignou com isso, afinal de contas Salomão sabia dos mandamentos, Salomão sabia do que o caminho que era para seguir, e Deus falou claramente para não se envolver com essas mulheres, e ele acabou se envolvendo mesmo assim. Quando Deus fala, né, para não se envolver com pessoas, né, no caso aqui daquela época, né, com nações daquelas ali, não é porque seja proibido você se encontrar, você conversar ou qualquer outra coisa do tipo com pessoas diferentes. Pelo contrário, até mesmo porque a palavra de Deus, né, Jesus Cristo disse, vai e pregai o evangelho a todos, né? Ele não falou a certo tipo de pessoa, ele falou a todos. Mas a questão é que quando Deus fala para você, né, que o Espírito Santo ele nos guia. Então, quando ele fala para você não vá ali, não é que ele está te proibindo de ir, até mesmo porque Deus não proíbe nada, né? Você é quem decide o caminho que você quer seguir. Mas ele está dizendo que se você for ali, você pode ceder à tentação. Você pode acabar se igualando àquelas pessoas ali. E aquelas pessoas não servem ao Deus vivo, ao Deus único ao qual nós servimos. Então, é uma proteção que Deus faz isso conosco, que Deus faz conosco, é de pedir para que não vá a certos tipos de lugar, para que não vá, não frequente o mesmo ambiente que certos tipos de pessoa, para que você não se contamine, né? Não é que tenha
seja pecado frequentar, mas você corre o risco de você se envolver demais aquele costume, como fez Salomão aqui. Ele se envolveu com essas mulheres e acabou cedendo aos costumes dela, adorando outros deuses, né? Ou seja, blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso. Então Deus disse: então, já que é assim, já que você não vai seguir o meu caminho, você saiu, aliás, do meu caminho, então Israel não pertence mais a ti. Eu vou dividir Israel. Mas por amor de meu servo Davi, né, que era o pai de Salomão, que Deus, para ver a misericórdia de Deus, ele tinha feito uma aliança com Davi, que a descendência se manteria no trono, mas tinha uma condição para que isso acontecesse. E a descendência de Davi não cumpriu a aliança. Deus poderia ter muito bem cortado tudo ali. Falou: não, não cumpriu, ponto, acabou. Mas não, Deus é tão misericordioso e para ver o afeto que ele tinha por Davi, que ele falou assim: não, você não cumpriu, tudo bem, mas com certeza outra descendência de Davi vai cumprir. Então eu vou dividir o reino, porque eram as 12 tribos, né? Ele falou: eu vou dividir o reino, vou deixar uma tribo por amor de Davi, meu servo. Então ele deixou a Judá por amor de Davi, e o resto ele dividiu. Inclusive foi para Jeroboão, né? Que Jeroboão ele se tornou ali o braço direito de Salomão, e Deus disse que ele ficaria com as 10 tribos. Se eu não me engano, são 10 tribos e meia. Né? E aí Salomão falou: não vou fazer essa divisão no seu reinado. Eu vou esperar quando for o momento de você descansar. Aí no seu filho, da mão do seu filho, é onde eu dividirei o reino. E a gente vai ver aqui agora, né, no capítulo 12. Robão causa divisão no reino. Que aí, no caso, Salomão já faleceu e Robão é o filho de Salomão. E foi Robão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. E sucedeu que, pois ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, né, que foi para quem Deus prometeu as 10 tribos, estando ainda no Egito, porque tinha fugido de lá, do rei Salomão, né? Então, o rei Salomão, quando ele percebeu ali a situação, ele quis matar Jeroboão. Então, Jeroboão fugiu para o Egito, né, procurando segurança. E quando descobriu que Salomão já havia falecido e que o filho dele, Roboão, perdão, que o filho dele, Roboão, estava sendo coroado rei, é, enviaram a mandar, então Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram com Robão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi, e buscou o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles disseram: se hoje fores servos deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos, que os anciãos lhe tinham dado, e buscou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Aqui já tem uma coisa muito importante, né? A palavra de Deus nos diz, né, nos mostra que devemos respeitar os anciãos, né? Afinal de contas, eles têm muita experiência, então devemos muito aprender com eles. E no reinado, sempre, em todos os lugares, tinham seus anciãos, que eram os conselheiros. Eles eram servos do Senhor, esses anciãos, né? Eles serviram ao rei Salomão e eles continuavam no reino ali. Eles serviam ao Senhor. Então, quando o povo buscou ao rei Roboão, dizendo, né, que Salomão foi duro com eles, então que se Roboão fosse mais leve, né, fosse mais sensato, então todo Israel o serviria tranquilamente. E quando ele foi buscar conselho com os anciãos,
os anciãos confirmaram, falou, não, realmente, se você for um rei justo, um rei que realmente se preocupa com o povo, então o povo te servirá. Mas ao invés dele dar ouvidos aos anciãos que têm experiência, inclusive no próprio reinado, afinal de contas eles já conviviam ali como conselheiros já há muito tempo, ele preferiu procurar os amigos, aqueles amigos que nasceram junto com ele, que viveram junto com ele, tiveram a infância junto com eles. E os jovens, querendo ou não, os jovens não têm experiência, né? Tanto que hoje em dia a maior luta de um jovem é exatamente essa, é procurar um trabalho, porque as vagas de emprego sempre exigem experiência. Mas como que o jovem vai ter experiência se ele está iniciando a sua vida profissional agora? Ninguém dá experiência. Hoje ainda tem a opção de jovem aprendiz, né, que antigamente não tinha isso, hoje ainda tem. Então tem um pouquinho mais de oportunidades. Hoje, quando você faz um curso, uma faculdade, alguma coisa, muitos exigem estágio, isso também já conta como experiência. Mas já se passaram muito tempo difícil, né? Então, sempre o primeiro emprego é mais difícil exatamente pela juventude, pela inexperiência. E Jeroboão preferiu procurar os conselhos dos amigos. Então, aí a gente continua aqui no versículo 10. E os jovens que havia crescido com ele, lhes falaram assim: dirás a este povo, porque te falou. Teu paz fez pesadíssimos o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha só o conselho que os amigos deram para que ele fosse mais duro. No pensamento deles, o rei tinha que ser duro para ser obedecido. E a gente sabe que a liderança não é assim que funciona, né? A liderança ela tem que ser respeitada, não temida. E veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado, e lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então Deus estava ali nesse negócio, né? Afinal de contas, Deus havia prometido que o reino seria dividido e que Jeroboão ficaria com 10 tribos, né? Jeroboão ficaria responsável por Israel e a descendência de Davi ficaria responsável por Judá. Então, no versículo 16, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dera ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. E no tocante, porém, os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao restante do povo, dizendo:
Assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim e habitou ali. Depois saiu dali e edificou a Penuel. Olha só, né? Apesar de toda a situação, eles, porque o reinado, né, os reis daquela época são assim, eram assim, né? Eles conquistavam lugares, né? Conquistavam cidades. A Israel eram 12 tribos. Deus prometeu que iria dividir essas tribos, né? Iria mexer ali, porque Salomão não estava seguindo os caminhos do Senhor. Prometeu a Jeroboão, sabe, Jeroboão era um ímpio, prometeu a Jeroboão que ele ficaria com as 10 tribos, no caso 10, acho que 10 tribos e meia, né? Bom, 10 tribos, vamos arredondar. Prometeu a Jeroboão que ele ficaria com as 10 tribos e que Judá e Benjamim, né, as tribos de Judá e Benjamim, ficariam com o povo de Judá, né, com o povo que realmente seguia ao Senhor. Então, tudo isso que aconteceu, essa confusão toda que foi causada, essa rebelião toda, Deus permitiu que isso acontecesse para que se cumprisse a palavra do Senhor em questão da divisão de Israel. Roboão, filho de Salomão, ele queria inclusive retomar a Israel, né? Ele já até preparou o exército, mas Deus enviou um profeta ali e disse a Roboão, né? Disse a ele, falou, não precisa, não vá, porque isso tudo que aconteceu foi minha permissão, né? Afinal de contas está se cumprindo o que eu já havia dito para o teu pai. Então permaneça em seu lugar em Judá. E realmente assim todos o seguiram e permaneceram ali em Judá. Então não houve guerra. Quanto a Jeroboão, aqui a partir do versículo 26, a gente vê aqui, disse Jeroboão no seu coração, agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. Me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Olha só. Então, Jeroboão, ele foi ele foi constituído rei com a permissão de Deus. E Jeroboão, ele ficou com medo que Roboão, os nomes são muito parecidos, a gente acaba se atrapalhando um pouco, né? Jeroboão é o ímpio e Roboão, filho de Salomão. Então Jeroboão, ele ficou com medo que o filho de Salomão voltasse, que o povo fosse, no caso, a Judá para poder adorar ao Senhor, ao Deus vivo, e com isso se agradasse ali de filho de Salomão e acabasse, e Jeroboão acabasse perdendo o seu trono. Então, ali era a ambição dele, se manter como rei a qualquer custo, e isso blasfemando contra o Senhor e ainda levando muitos consigo. Ele, para que o povo não fosse ajudar e não correr o risco de o povo realmente se voltar para Deus ali e ele acaba perdendo o seu trono, ele fez bezerros de ouro para que o povo adorasse. E para vocês verem como é suscetível, né? Como o ser humano é suscetível. Naquela época, o povo sempre seguia ao seu rei. A fidelidade com eles ali, com o rei, eu não estou falando só de Israel, estou falando em geral, né? A fidelidade do povo com o rei era muito grande. Até mesmo porque eu acho que era, como que se diz assim, é, eu não me lembro os nomes exatos, acho que é autarquia, né? Não sei dizer exatamente. Mas assim, quem mandava era o rei, pronto, acabou. Não tinha conversa, né? Então, se não obedecesse o rei,
era castigado. Então todos obedeciam ali cegamente ao rei. E aqui, no caso, o rei Jeroboão, ele levou o povo a blasfemar contra o Senhor, porque o povo começou também a adorar as imagens. Ele pensou em seu íntimo que se o povo fosse ajudar, né, a tribo de Judá fosse lá para adorar ao Deus vivo, né, para poder oferecer os seus sacrifícios e tal, o povo iria acabar se congregando com o povo de Judá, e o rei de Judá acabaria tentando recuperar o trono. Ele não sabia que Deus já havia conversado com o rei de Judá, que não era para subir contra Israel, né? E a gente continua aqui no versículo 30. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez santuários nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizeram. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º e 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar, queimando incenso, né? Ali só confirmando o erro, confirmando a blasfêmia que ele estava fazendo ali. E no capítulo 3 vem a profecia contra o altar de Jeroboão. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o dia que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o, mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Olha só, né? Um profeta do Senhor ali profetizou a mandado de Deus, obviamente, que aquele altar que o rei Jeroboão fez para sacrificar aos bezerros, né, de ouro, aquele altar ali que foi feito, ele serviria no futuro, ele vai servir para que todos os sacerdotes de Israel fossem mortos e fossem jogados ali. E como confirmação da palavra do Senhor, naquele momento se racharia no meio aquele altar, e todas as cinzas que estavam ali iriam para o chão. Jeroboão, ele atentou contra o povo, levantando a mão para os seus militares lá, seu exército, os seus guardas, né? Ele levantou a mão para os seus guardas, dizendo: Pegai-o. Quando ele falou isso, a mão dele se secou de uma tal maneira que ele não conseguia voltar a mão para o corpo, né? Ele não conseguia mover a mão. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde viesse. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, bem como as palavras que dissera ao rei. Tudo contaram seu pai, e disse-lhe seu pai:
Por que caminho ele se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento, e albardalham-lhe o jumento no qual ele montou. E foi atrás do homem de Deus. Achando-o sentado debaixo de um carvalho, disse-lhes: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, não beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Isso também nos mostra, né? Muita gente fala, diz que está profetizando e diz que foi Deus que enviou essa mensagem, né? Muita gente fala em nome do Senhor. A nossa missão não é acreditar no que foi dito a mim, no que foi dito a você em nome do Senhor. A nossa missão é procurar diretamente pelo Senhor, porque nós temos essa liberdade de falar diretamente com Deus. Então, se nós temos essa liberdade de falar com Deus e alguém se diz que tem uma mensagem dele para nós, nós temos que procurar saber se essa mensagem realmente vem de Deus. Até o próprio Senhor diz, né, no final: muitos dirão: Senhor, Senhor, não preguei em teu nome, não expulsei demônios em teu nome? E ele dirá: não vos conheço. Então, tenha muita cautela quando as pessoas disserem que tem uma mensagem para ti vinda do nosso Senhor. Tenha muita cautela. Procurai ao Senhor, procurai a Deus, procurai saber se realmente essa pessoa está dizendo em nome do Senhor. Quando Deus diz provai ao Senhor, ele não quer dizer para você enfrentar o Senhor, para você duvidar do Senhor. Ele quer dizer que provai ao Senhor, porque se foi ele quem falou para você, se foi ele que mandou a mensagem para você através de uma pessoa, então provai ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, me esclareça, por favor, me esclareça se realmente essa palavra vem de ti. E assim Deus esclarecerá a você se realmente foi ele que enviou essa pessoa ou não. E assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedendo que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água, e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta e fizera voltar. Este então se foi, porém um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo caído no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo-o, o profeta que fizera voltar do caminho disse: É o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido por um caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar. Ele colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra a todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria.
Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes nos lugares altos e a qualquer que queria consagrava sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. Olha só, né? Mesmo com tudo que aconteceu, olha só, o profeta, né, aquele que foi falar com Jeroboão, ele era um homem de Deus, e Deus deu claramente uma ordem a ele: vá, não comereis nem bebereis naquele lugar. Vai, dê a mensagem e volte para sua terra, volte por um outro caminho, e pronto. Quando chegou um outro, que ele também era homem de Deus, mas, ele, pelo menos segundo aqui, ele dizendo que era um homem de Deus, mas ele não estava seguindo a ordem do Senhor, né? Ele mentiu para o profeta. Ele disse que Deus havia dito a ele para falar para o profeta voltar, para o profeta se alimentar. E, no momento de fraqueza, porque com certeza o profeta estava com fome, afinal de contas, naquela época não existia veículos. E as cidades eram bem distantes uma da outra, né? Não era que nem hoje, que você consegue colocar um pé numa cidade e outro pé na outra cidade. Você consegue ficar bem no meio da divisa ali, estando realmente dentro das cidades, né? Então as cidades eram muito afastadas uma da outra e caminhos de dias. Então imagina só, você vem pelo caminho, já é uma estrada longa, sozinho, andando ali, e quando chega, quando chega na cidade ali, você não pode comer nem beber água. Então, naquele momento ali, quando ele ouviu, não, o Senhor disse para você voltar para se alimentar, foi um alívio ali para ele. Mas, ao invés dele procurar a Deus para saber se realmente era a palavra do Senhor ali, não, ele cedeu ao que o seu corpo estava pedindo, que era água e alimento. E com isso foi uma sentença de morte para ele, porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. Isso nos sirva de alerta. Nem todos que falam em nome do Senhor realmente vêm do Senhor, Deus único, Deus vivo. Então, se alguém te der uma mensagem em nome de Deus, procure a Deus, né? Vá direto à fonte para saber se realmente aquele recado vem dele. Porque o demônio, a astúcia dele, né, a esperteza dele está exatamente nessa. Lembre-se que o demônio, ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra do Senhor de capa a capa. Então, lembra da tentação de Jesus Cristo? Ele usava da própria palavra de Deus para tentar a Jesus Cristo, né? E obviamente Jesus Cristo, sendo filho de Deus, conhece toda a palavra do Senhor, e ali ele, dentro da palavra, ele também respondia. E assim nós devemos ser, né? Assim nós devemos ser. A palavra de Deus nos ensina de nos revestirmos com a palavra do Senhor, que é a nossa proteção, é a nossa armadura. Então, se mantenha firme no Senhor, busque o Senhor de dia e de noite, né? O tempo todo busque ao Senhor, busque sabedoria e discernimento, para a sabedoria para entender, né, o que as coisas que o Senhor nos deixou, e discernimento para saber diferenciar o que realmente vem de Deus e o que não vem. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo. Não sei o que se passa na vida dela, Pai. Não sei o que se passa em seu íntimo, mas o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê, Pai. Derrama a tua unção sobre essa pessoa, Senhor. Caia por terra nesse momento todo o mal, toda seta maligna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade seja curada nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo esses demônios imundos que ficam em volta dessa pessoa, tentando fazer com que ela tire a própria vida. Eu repreendo esse mal e ordeno que saia agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que abandone essa pessoa, porque essa pessoa, eu profetizo, Pai, que essa pessoa é tua serva, o teu servo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa se volte para ti, Senhor. Entregue a tua vida para ti, para que tenha a oportunidade de livramento e salvação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, Senhor,
Derrama a tua unção sobre cada um, Pai. Traga todos para o seu caminho, proteja-os de todo mal, Senhor. Que a tua palavra, a tua vontade prevaleça sobre cada um de nós, Pai. Eu peço a Ti, Pai, por favor, que os Teus anjos estejam guiando cada um das nossas autoridades, Pai, dos nossos governantes, que seja feita a Sua vontade na vida de cada um, Senhor. Eu peço a Ti pelos Teus filhos, não somos nada sem Ti, Pai. Necessitamos de Tua presença, de Tua sabedoria, de Teu discernimento, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu deixarei aqui em cima um canal que é Luan Nascimento, né, um servo do Senhor ali, que está sendo direcionado por Deus para levar a palavra do Senhor através da música. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe. Ui, perdão, gente.